Oi gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, os familiares também. Eu sou a professora Rosane, sou professora de literatura, língua inglesa, língua portuguesa e neste momento estou aqui substituindo a professora Graça Mirta, que está hospitalizada. Também sou orientadora pedagógica aqui da escola. Hoje nós vamos tratar de um assunto riquíssimo da literatura brasileira. Trata-se do momento do modernismo, especificamente da poesia da segunda fase do modernismo, que pertence a uma época convencionada no período de 1930 a 1945. Então, nós vamos ver o que era produzido nesse período. Mas vamos ver o que era produzido no período sob o ponto de vista da obra de nada mais nada menos que Carlos Drummond de Andrade, um dos nossos poetas maiores, completos. Vamos começar a ver a partir de um contexto histórico, porque a literatura, como vocês bem sabem, está sempre relacionada, vinculada às questões sociais, políticas, históricas, geográficas e culturais que atingem o Brasil especificamente, mas também que fazem parte do cenário global. Então vamos perceber o que estava acontecendo no momento em que essa literatura estava sendo produzida e também como é que isso repercute, interfere na escrita de Carlos Drummond de Andrade. Como primeiro ponto desse contexto histórico, eu gostaria de destacar o período do governo Getúlio Vargas, especificamente o período ditatorial, porque foi um período de muita repressão na manifestação literária, até porque não se podia manifestar a opinião, principalmente sendo contrário aos ditos do governo em questão. Aqueles que se manifestavam contrários sofriam as consequências. E nesse processo todo, os artistas, os políticos, as pessoas que fomentavam a cultura eram os mais perseguidos. Terceiro Reich, temos a figura emblemática de Hitler, que deixou um rastro, de tristeza muito grande para todas as nações. Quem não se escandaliza com os campos de concentração, as torturas psicológicas e até mesmo as torturas físicas que se submeteram às nações por conta desse ditador. Guerra Civil Espanhola, tão bem retratada num painel imenso chamado Guernica, que foi produzido por nosso artista talentosíssimo Pablo Picasso. Picasso, nesse seu painel, ele mostra bem quais foram as sequelas dessa guerra civil e o quanto que essas sequelas também afetaram aqui a todas as pessoas e também não poderiam deixar de afetar, é claro, a produção literária. E como se não bastasse tudo isso, Segunda Guerra Mundial trazendo opressão, trazendo dor, trazendo sofrimento. E as bombas atômicas, né, gente? E a gente lembra Hiroshima e Nagasaki, que não tinham nada a ver, né, com a história. Mas foram escolhidas para receber esse presente de grego, né? Então, Hiroshima e Nagasaki, até hoje, nós temos descendentes, populações imensas, que estão colhendo sequela até hoje. Emocional, uma sequela afetiva, uma sequela existencial,
e uma sequela genética de tudo e que essas bombas ocasionaram dentro dessas cidades. Em seguida, a gente percebe algumas características que aparecem, então, na poesia dessa época. Na poesia dessa época, a gente tem uma literatura engajada. O que seria essa literatura engajada? Uma literatura com cunho social. Uma literatura que está fincada nos problemas globais, nos problemas locais. Nós temos também o amadurecimento das produções, porque, não sei se vocês lembram, no início, lá no pré-modernismo e ainda na primeira fase do modernismo, os artistas ainda estavam um pouquinho indefinidos no caminho a seguir dentro desse movimento artístico literário. Entretanto, já numa segunda fase, há um amadurecimento desses estilos. E eles começam a ser mais delineados, mais definidos. Também temos a presença, o uso do verso livre. Ou seja, não há, em alguns momentos, a preocupação primeira em estabelecer rimas, ou seguir métricas, ou versificação. A poesia também se mostra de forma sintética, resumida, concisa em alguns momentos. São vários os nomes a destacar dentro da poesia do modernismo da segunda fase. Porém, nós vamos nos concentrar hoje na figura de Carlos Drummond de Andrade. Um mineiro de Itabira, onde passou sua infância. Depois, mais tarde, na sua juventude, ele foi para Belo Horizonte, a capital, e mais tarde ainda veio para o Rio de Janeiro. E aqui, então, se estabeleceu definitivamente. Tanto que o Rio faz uma homenagem a Carlos Drummond de Andrade com uma estátua em sua memória, localizada na praia de Copacabana. Estátua essa que chama a atenção de todas as pessoas, do Rio e também dos turistas. Carlos Drummond de Andrade, em suas obras, ele apresenta alguns aspectos peculiares. Primeiro, ele é um escritor completo no sentido de temática. Os temas abordados por Carlos Drummond de Andrade são infinitos. Ele pega temas, questões que são inerentes a múltiplas áreas. Por exemplo, ele vai tratar do amor, da infância, da morte, da velhice, do questionamento em relação à vida, da sensualidade, também vai tratar de arte, vai tratar de economia, de política, de cultura. Então é um leque vastíssimo. Até por isso, ele tem 4 fases de literatura, o que nós vamos ver daqui a um pouquinho mais. Bom, outra característica dentro da obra de Drummond é o uso do humor. Aquele humor agradável. Ele também introduz um pouco de ironia dentro desse humor, para conversar com esse humor. Também traz para dentro dos seus textos a questão existencialista. Então, há momentos, há textos de Drummond em que ele faz uma grande reflexão a respeito da existência humana. Por que de estar aqui? Qual é o meu papel aqui? De onde vim? Para onde vou? Que são questões filosóficas. A temática social também é uma outra vertente da sua poesia. Inclusive, ele se aproxima e faz parte do Partido Comunista Brasileiro.
Então ele traz para dentro da sua produção literária os questionamentos em relação aos aspectos sociais, políticos, locais e globais. A metalinguagem também é adotada por ele. Ou seja, só para relembrar, metalinguagem é um recurso que eu utilizo para falar sobre um determinado assunto, usar o mesmo tema, o mesmo veículo. Então, por exemplo, a gente vê a metalinguagem em Carlos Drummond da seguinte maneira: quando Drummond fala do valor da poesia e do seu fazer poético e do que é construir poesia e escrever poesia, ele faz isso através de uma poesia. Então, é a poesia falando da arte de fazer poesia. Isto é metalinguagem. Eu tenho a linguagem aparecendo duplicadamente. Ela é o meio, é o veículo e ela também é o assunto, o tema. Bom, em Drummond, como artista bem completo, a gente tem a sua obra didaticamente organizada em 3 fases, pelas quais passaremos agora. A primeira fase é chamada fase gauche. Essa fase, esse termo vem do termo francês que representa, que significa torto, e que a gente pode também traduzir considerando que nessa fase Drummond se sentia um pouco deslocado. Ok? Na primeira fase, então, a gente tem o desencanto de Drummond em relação ao mundo. Aquele mundo que a gente se referiu no início dessa explanação, com todas aquelas guerras, com todas aquelas catástrofes. Então, ele se sentia impotente diante desse mundo e perdido nesse mundo. E aí ele se volta para um autoconhecimento, para o certo individualismo, até mesmo para um pessimismo e isolamento em si mesmo, tentando refletir um pouco a respeito de todas essas questões. Numa segunda fase, que é denominada fase social, vem a vontade, passado aquele momento em que ele se sente meio atacado e deslocado diante das questões que lhe afetam muito e que acontecem no mundo local e global, ele então na segunda fase sente a vontade de transformar o mundo. O que eu posso fazer? Eu estou no mundo e qual é a minha contribuição cidadã para este mundo? O que eu vou deixar de legado para esse mundo? Através da minha escrita, através da minha literatura. E aí a gente tem um destaque para uma obra de Drummond, que é Os Sentimentos do Mundo, em que ele vem discutindo todas essas questões ligadas a mesmo atrelar a sua produção literária a serviço social, ao serviço das temáticas sociais. Numa terceira fase, que é a fase do não, é o momento em que se tem uma poesia reflexiva, onde ele aborda temas universais, e aí problematizando mesmo esses temas. Aparece também a poesia nominal. Nesse momento, ele utiliza alguns caracteres, algumas questões do concretismo, que foi uma corrente, um movimento que se deu dentro do processo de modernismo. E o que é que ele pega desse concretismo? Ele pega o uso de recursos fônicos, recursos gráficos, visuais, incluir tudo isso dentro da literatura, dentro do texto produzido.
Na quarta fase é a fase da memória. Na fase da memória são aí as grandes recordações. Ele retoma temas anteriores. Ele volta ao início, tem o resgate da sua infância, as memórias com a família, tudo que fez parte da sua trajetória. Então ele volta a colocar dentro dos seus escritos esses elementos. A gente tem inúmeras obras de Drummond para ressaltar, mas eu particularmente selecionei partes, trechos, em algum momento toda a obra, que eu considero que mostra um pouco dessa diversidade de fases de Drummond. E aí eu vou apresentá-las para vocês. A começar pelo poema de Sete Faces. No poema de Sete Faces, que tem 7 estrofes que são até desconectadas, né? Mas que apresentam um pouco também das faces múltiplas desse escritor. Ele começa dizendo assim: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser Gus na vida. Então aí nós temos uma exemplificação clara de que ele já está se colocando como uma pessoa deslocada no seu tempo, desde a sua própria existência, desde o seu próprio nascimento. Um segundo texto de Drummond, muito conhecido, muito marcado e evidenciado pelas pessoas, no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, o que ele vai falar justamente desses obstáculos, desses enfrentamentos que a gente tem no cotidiano. E ele aí usa isso fazendo um jogo de palavras, brincando com as palavras, que é uma forma de certa maneira retomar um pouco a ideia do concretismo, que também procura fazer, brincar com as palavras, tratar as palavras de uma forma divertida, construindo até uma sonoridade. E agora apresentarei para vocês E Agora José. Apenas um trecho, porque ele se encontra, inclusive, no seu material de estudo. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Então percebam, a agonia dessa pessoa, Perceba a falta de perspectiva diante do que possa vir a acontecer. E por conta desse poema, esse E Agora José, durante muito tempo, foi incorporado, como um bordão, em que a gente até utilizava diante de uma situação em que ficávamos em dúvida do que iria acontecer. E aí dizíamos: e agora, José? Ou seja, o que eu faço? O próximo texto é Quadrilha. Em Quadrilha, a gente tem a questão do amor não correspondido. E a gente tem a questão do encontro e do desencontro. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então vocês já observam aí também a Lili, curiosamente,
que nem amava ninguém, foi a única que casou, né? Contrariando toda uma lógica, uma sequência da história. E causando até aí um ponto de ironia. E para fechar, vou fechar com mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. E aí ele vem com aquele compromisso de se engajar, e aí ele vem com a questão da solidariedade, da cooperação, o que nos leva a pensar muito no tempo atual. Durante a pandemia, quando está sendo muito necessário nós trabalharmos, né, em prol de nós mesmos, mas também pensarmos na preservação da vida do outro. E de mãos dadas superarmos este desafio que está sendo a pandemia Covid-19 e toda essa realidade que nos pegou de surpresa. E que nos faz dizer, e agora, José?